Não me vou repetir. A partir do momento em que esta norma entrar em vigor, se entrar em vigor, os titulares dos órgãos autárquicos não são responsabilizados desde que adiram às informações e pareceres dos serviços. O Tribunal de Contas está preocupado com esta proposta por razões que têm exclusivamente a ver com a degradação que resultará para a efetivação da responsabilidade financeira. Na verdade, já aqui foi dito, nenhum membro do Governo foi responsabilizado financeiramente. E, com a adoção desta situação, desta proposta, irá acontecer inevitavelmente o mesmo relativamente aos titulares dos órgãos autárquicos. Só que a situação, como já referi, para os membros do Governo é bem diferente da situação que se coloca nos titulares de órgãos autárquicos. Não só a vastidão não é comparável, a complexidade é infinitamente superior, como também, os membros do Governo não têm o dever de prestar contas. Não adjudicam, não ajustam, não autorizam pagamentos. Quem autoriza pagamentos são os respectivos departamentos financeiros. O dever de prestar contas é um dever dos titulares dos órgãos autárquicos. Está previsto, quer na lei de competências das autarquias locais, câmaras municipais, juntas de freguesia, está previsto na lei orgânica do Tribunal de Contas, no artigo 51, diz quem são as entidades que têm que prestar contas. Entre elas estão as autarquias locais, as suas associações, suas federações, seus serviços autónomos, áreas metropolitanas e assembleias distritais. Quem tem o dever de prestar contas, presta-o como? Remetendo, no final de cada gerência, as contas para o Tribunal de Contas, com a identificação dos respectivos responsáveis, identificados, se houver, por exemplo, uma substituição, as gerências são partidas. Cada titular é responsável por uma determinada gerência e é identificado o período. Há uma responsabilidade pessoal e, portanto, quem presta contas tem que ser responsabilizado. Não podemos, os membros do Governo não prestam contas, individualmente falando. E, por isso, parece-nos que é uma contradição no sistema integrar este conjunto os titulares dos órgãos autárquicos e assimilá-los a uma situação completamente diferente e diferenciada que é dos membros do Governo. Não há, do nosso ponto de vista, nenhuma consequência favorável para aquilo que todos nós queremos, que é os dinheiros públicos têm que ser administrados e geridos de acordo com os princípios legais e com cuidado, com prudência. E têm que ser prestadas contas. E é para isso que os cidadãos nos pagam, concretamente o Tribunal de Contas, é a sua função fundamental verificar que contas são prestadas, como são prestadas, se os documentos estão devidamente arquivados e se essas despesas estão devidamente documentadas. Significa isto dar quitação aos responsáveis. Os senhores estiveram na gerência, ajustaram pagamentos, adjudicaram empreitadas, manejaram dinheiros públicos. E nós aqui verificamos, sim senhor, fizeram-nos de acordo com a lei. Fizeram-nos, está documentado, não há alcances, não há pagamentos indevidos. Não há, portanto, situações suscetíveis de responsabilidade financeira. Então, isto é, no fundo, o quadro fundamental. Diria só também que, para além de não se conseguir entender, portanto, a compatibilização legislativa nesta matéria, dir-se-á que nós temos fundadas dúvidas sobre as consequências, a nível, inclusivamente, da constitucionalidade do preceito. Não se pode tratar de forma diferente aquilo que é igual. E o contrário também. Ou seja, os membros do Governo, a situação dos membros do Governo não é equiparável
à situação dos titulares de órgãos autárquicos e, portanto, as situações não são suscetíveis de terem o mesmo tratamento. E não nos podemos esquecer de outra coisa, muito importante. O que é que dirão os presidentes dos institutos públicos, das outras pessoas coletivas de direito público, das empresas públicas, que também têm de prestar contas? Porquê é que eles, então, também não integram este conjunto este elenco do artigo 61, número 2? Cria-se uma situação de exceção para os autarcas e mantêm-se todos os outros de uma forma, digamos, discriminatória relativamente aos autarcas. Portanto, do ponto de vista da conflitualidade jurídica que também poderá decorrer deste preceito, gostaria também de alertar para o seguinte: este preceito, isoladamente, digamos, integrado na lei, vai conflituar com inúmeros preceitos substantivos, vai criar uma disfunção em todo o sistema de prestação de contas. Já referi a alguns casos, relativamente, teria que ser compaginado com uma alteração da lei quadro das autarquias, teria que ser alterado a lei que estabeleceu o POCAL, teria que ser inclusivamente teriam que ser realinhados alguns artigos da lei orgânica do Tribunal de Contas. Por isso, e finalizo, se for entendido por quem de direito, não o Tribunal, que deve haver uma reformulação geral do regime da responsabilidade financeira, então será o momento oportuno para enquadrar todo o conceito de responsabilidade financeira e redefini-lo. Agora, colocar um ajustamento, colocar uma distorção pontual e perigosa e perversa, não nos parece que contribua para o que todos nós pretendemos, que é que haja efetiva responsabilização financeira. Concluo só com um dado estatístico, porque me parece importante. Não se vê porque não se vê nenhuma situação, nenhum facto anómalo que tenha justificado, digamos, esta alteração. Esta lei já existe desde 1997. Porquê agora? Se formos a ver, e eu falo com conhecimento de causa porque há 10 anos que estou na secção jurisdicional do Tribunal de Contas, o que se vê é que, nestes 10 anos, para não amassar os seus deputados, eu só dou 2 números. Nestes 10 anos, houve 2 condenações por responsabilidade de reintegratória, de reposição de dinheiros. 2 de autarcas. E, nestes 10 anos, a média de multas aplicada em termos de responsabilidade sancionatória aos autarcas rondou os 1.500 euros. A jurisprudência da secção tem sido muito generosa, porque também compreende as situações, ou esforça-se para compreender as situações. É preciso que se apure a culpa, Srs. Deputados, é preciso que se apure a culpa individualmente. E, portanto, isso é um trabalho difícil, é um trabalho que exige do aplicador do direito, do juiz, muita atenção à prova, aos factos e às circunstâncias de cada caso. Não estamos a falar, portanto, de nenhum nível alarmante de condenações de autarcas em sede de responsabilidade financeira.